Celebremos a Deus juntos. Glória para sempre, Cordeiro de Deus. Glória para sempre ao Cordeiro de Deus, a Jesus o Senhor, ao Leão de Judá, a raiz de Davi, que venceu. Celebremos ao Senhor. Olá, meus irmãos, muito bom dia especial para os aniversariantes dessa semana. Vamos lá, que a lista é grande hoje, hein? Dia 4, na terça-feira, aniversário do Flávio Matoski. Ô, meu irmão, Deus te abençoe, meus parabéns, um abraço aqui nosso da igreja. Dia 4 também, a Denísia Camargo, esposa do Mário Ronaldo, está de aniversário. Parabéns, minha irmã, Deus te abençoe. No dia 4 também, olha aí, ó, é trio, hein?
O Whindersson, casado com a Rafaela, pai da Joana. Deus te abençoe, meu irmão. Um feliz aniversário, felicidades. Dia 5, na quarta-feira, aniversário da Rafaela. Meus parabéns, Rafaela Paiva. Meus parabéns, minha irmã. Deus te abençoe. No dia 6 de maio, quinta-feira, aniversário do nosso irmão Renato Silva. Deus te abençoe, felicidades, aproveite seu dia. E no dia 8 de maio, no sábado, fechando a nossa lista da semana aqui, aniversário da Minéia, esposa do Juliano, mãe do Gui. Minéia, Deus te abençoe, um feliz aniversário, aproveite também o seu dia. Então, essa semana toda aí, ó, recheada de aniversariantes, só tem gente boa, só irmão, só gente legal aí, tá bom? Feliz aniversário, felicidades, receba o nosso abraço aqui, o abraço da liderança, o abraço da igreja, tá bom? Felicidades. Vamos orar por eles? Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, pelos aniversariantes dessa semana, por essa lista grande aqui. Obrigado pela alegria de ter tanta gente legal, tanta gente boa, Pai, comemorando, celebrando aí o seu aniversário. Senhor, abençoa a vida do Flávio Matolski, da Denise Camargo, do Whindersson, da Rafaela Paiva, do Renato Silva e da Minéia Hasselmann. Obrigado pela vida de todos eles, ó Pai, nós te agradecemos por lhes conceder mais um ano de vida. Em nome de Jesus. Amém. Essa oração, ela resume muitos valores, muitos passos assim do que Jesus nos ensinou de como a gente deve orar, né? O texto está em Mateus 6, do 6 até o 13, né? Como se deve orar e posteriormente a oração do Pai Nosso, né? A gente fala a oração do Pai Nosso, o pessoal já sai de cor e salteado assim, Pai Nosso que estás no céu, né? Mas vamos prestar atenção nos valores que estão nesse texto aqui, tá? Vamos ler. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta. Orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará. E orando, não useis vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelhei, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidade antes que lhe peçais, antes que peça, né? Portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoados aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Primeira coisa que um dos valores aqui é a discrição, né? A gente não precisa ficar anunciando, né? Como os fariseus faziam, orar em pé na sinagoga e rasgar a roupa e tal. Tem muito crente que faz isso, né? Ora assim para os quatro ventos, né? Para todos ouvirem. Então, segundo, não ser repetitivo. Não desperdiçar a palavra. Deus é muito inteligente e, principalmente, ele sonda o coração. Então, a gente pode falar 1 milhão de vezes aqui o que não está aqui, né? Ou pode falar o que está aqui, mas muitas vezes a gente não precisa ficar redundando, né, irmãos? Então, terceiro valor aqui, a terceira particularidade é a pessoalidade na oração, que é coisa mais íntima, Pai Nosso. A outra coisa, a exaltação ao nome do Senhor, né? Santificado seja o teu nome. Outro valor, outra característica é saber de onde nós somos. Nós pertencemos a um reino que não é desse mundo, ao reino de Deus, né? Venha o teu reino sobre nós, venha o teu reino e faça a sua vontade. Em sexto lugar, eu numerei aqui, reconhecer a vontade soberana de Deus, né? Faça a tua vontade e não a nossa. Em sétimo lugar, a concordância, né? Assim na terra como no céu.
Em oitavo lugar, fala sobre o contentamento. O apóstolo Paulo fala sobre viver com contentamento, né? E mais para frente aqui no texto da oração do Pai Nosso, diz ali sobre os tesouros no céu, para não ajuntar riqueza onde a traça corrói e os ladrões roubam, né? Então a oração do contentamento: o pão de cada dia dá-nos hoje. Não queremos mais que isso, não precisamos mais. O Senhor sabe o que a gente precisa antes mesmo da gente pedir, já diz no texto aqui, né? Contentamento. O nono lugar, perdão. Perdão mútuo. Você se sente remido, você se sente leve quando recebe o perdão de alguém. Mas, às vezes, para ceder o perdão a alguém, para perdoar alguém, não é tão fácil quanto receber. Então, a Bíblia, essa oração trata sobre o perdão. Ser perdoado e também perdoar, né? Perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Em 10º lugar aqui, é fugir das tentações, né? Não nos deixe cair em tentação. Mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Por último, anunciar sempre o reino de Deus. Então, olha quanta riqueza tem nesse pequeno texto, nessa pequena oração. Quantos valores a palavra nos ensina. Quanta coisa a gente pode mudar na nossa vida com uma pequena oração. Então, que ela deixe de ser algo automático, que simplesmente sai da boca, mexendo da boca, mas que parta do nosso coração, parta da nossa mente, cada valor exprimido aqui, né? E que a gente possa, principalmente, anunciar o reino do Senhor, o reino de Deus, para todo mundo. Vamos orar? Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, muito obrigado porque a Tua palavra não se cansa de ensinar a gente, não cansa de ensinar, mesmo o Senhor sabendo que a gente vai errar muito, que a gente às vezes vai esquecer dos valores, mas a Tua palavra todo dia tem algo novo para a gente e trata sempre das mesmas coisas, dos mesmos valores, valores que não são só desse mundo, mas que são eternos, que o próprio Senhor Jesus nos ensinou. Então nós somos felizes, nós nos sentimos agraciados e sabemos que essas palavras são suficientes para nós. Esses valores são suficientes, ó Pai, para trilhar o rumo da nossa vida até a eternidade contigo, com Cristo Jesus. Pai, muito obrigado por essa igreja, muito obrigado pelos pastores, muito obrigado porque eles não se cansam de ensinar, Pai, não os grandes mistérios, as coisas incompreensíveis da Bíblia, que ninguém entende, mas que eles se empenham todos os dias em ensinar aquilo que a gente sabe e deveria saber e tem que praticar e às vezes não pratica. Muito obrigado pela vida deles, muito obrigado pela vida da nossa igreja, pelos irmãos, pelo amor que temos uns pelos outros. E muito obrigado, Pai, porque temos essa oração maravilhosa do Pai Nosso, ensinando tanta riqueza, tanta coisa boa, tantos valores, e sempre apontando para o reino de Deus, para a eternidade, Pai. Muito obrigado. Em nome de Jesus, nós te agradecemos nessa manhã como igreja e louvamos o teu santo nome. Amém. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e a tua vontade na terra e no céu. O pão de cada dia nos dai hoje e perdoa as nossas dívidas como perdoamos os que nos devem. Não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos do mal, pois teu é o reino,
para sempre, para sempre. Amém. Amém. Vamos cantar ao Senhor? Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação. Anunciai entre as nações a sua glória, e entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor, foi digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações a sua glória, e entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Bom dia, meus irmãos. Vamos estudar a palavra de Deus agora, mas antes vamos orar. Pastor Ismael está se recuperando bem e creio que em breve ele vai estar aqui com a gente. Então vamos continuar orando pela sua recuperação completa, total. E vamos orar também para que Deus possa nos ajudar no entendimento da palavra dele, da palavra revelada, e que possamos entendê-la, e não apenas entendê-la, mas termos a disposição de colocá-la em prática. Senhor Deus, estamos aqui em nome de Jesus para o culto que a Ti devemos. Queremos agradecer pela vida do pastor Ismael, pela sua recuperação, que está sendo muito boa, e pedimos, ó Deus, que a Tua boa mão continue sobre ele, para que a sua recuperação seja completa e total. E toda a glória nós damos a Ti, Senhor. Também agora vamos estudar a Tua palavra, que o Senhor nos ajude, que nós possamos estar atentos àquilo que o Senhor está nos dizendo, a Tua palavra que foi revelada,
E nós cremos na Tua palavra, Senhor, somos muito gratos pela Tua palavra que nos orienta, que dá direção para a nossa vida. Então, queremos compreender um pouco mais da Tua palavra e também queremos que o Senhor nos capacite a colocá-la em prática, mesmo aquelas coisas que nós achamos difíceis. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, eu quero ler no Evangelho de Mateus, começando no capítulo 7, começando no versículo 13, e eu vou ler até o versículo 29, que diz assim: Entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Aí ele diz assim: acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se, porventura, uvas dos espinheiros, ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, do seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Esse trecho que acabamos de ler faz parte do chamado Sermão do Monte, que começa no capítulo 5 e termina neste texto que acabei de ler, né? Então, eu queria chamar a atenção aqui que as multidões, né, ficaram maravilhadas com este ensino de Jesus e notaram uma grande diferença entre os escribas, que eram os professores da lei, aqueles que criaram as suas próprias leis, né? Que realmente eles
foram uma pedra no sapato, na sandália, né, de Jesus. Então, agora veja que Jesus tinha uma autoridade reconhecida pelas multidões. Eles reconheciam que Jesus era diferente. Jesus falava diferente, agia diferente. E eles estavam, então, realmente entusiasmados com Jesus. E a pergunta que devemos fazer é por quê? Porque a multidão reconhecia que Jesus era diferente, que ele tinha autoridade, ele não era como os religiosos da época dele, né? Então, era reconhecido pela multidão e por outras pessoas, dentro e fora do seu círculo de relacionamentos, né? E eu creio que esta autoridade de Jesus, reconhecida pela multidão e tantas outras pessoas, é porque Jesus tinha uma vida de coerência. Ele era coerente com aquilo que ele pensava, com o que ele falava, com o que ele ensinava e o que ele vivia. Então, ele tinha autoridade por causa disso, pela coerência. Ele não pensava uma coisa e falava outra, não falava uma coisa e ensinava outra, e falava uma coisa, ensinava uma coisa e vivia outra. Não. O que ele pensava, ele falava. E o que ele falava, ele também ensinava. E vivia, praticava todos os seus ensinos, todos os valores do reino de Deus, né? Então, ele pensava, seus pensamentos eram os pensamentos de Deus. Ele veio para mostrar para a humanidade quem é Deus. Ele é a imagem do Deus invisível. E ele trouxe, então, com ele, né, todos os pensamentos de Deus, em comunhão perfeita com o Pai e com o Espírito Santo. Então, Jesus tinha os melhores pensamentos, porque os pensamentos de Deus são os melhores. Não são como os nossos. Eles são diferentes. Eles são importantes. Então, Jesus tinha os pensamentos de Deus. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Há muitos que não aceitam, desde que Jesus veio, que não aceitam que Jesus é Deus. Não aceitam. E outros não aceitam que ele é humano. E a Bíblia declara que Jesus era 100% divino e 100% humano. Então, Jesus, como homem, ele tinha também os mesmos pensamentos de Deus. Muito bem, outra coisa que então dava autoridade para Jesus é que Jesus sempre falava a verdade. Sempre falava a verdade. Então, tudo aquilo que ele disse que ia fazer, ele de fato fez. Ele não deixou nenhuma pendência. As coisas que ele declarou que faria, ele fez. Ele disse, por exemplo, que o Filho do Homem, isto é ele, né, não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Dar como pagamento para resgatar, tirar as pessoas da prisão do pecado. Então, ele cumpriu fielmente. A sua vida foi uma vida de serviço, servindo sempre as pessoas, cumprindo exatamente a sua missão de servir. E também Jesus, ele deu a vida. Ele foi crucificado para comprar as pessoas,
seu sangue derramado na cruz, que nos liberta da escravidão do pecado. Então, ele disse muitas coisas, eu vou mencionar aqui algumas apenas, né? Ele disse também, na despedida, ali com os seus apóstolos, na quinta-feira à noite, ele disse que ele precisava retornar ao Pai para que o outro Consolador pudesse vir. O outro Consolador é o Espírito Santo. Então ele disse, eu estou completando a minha missão aqui na terra, e no dia seguinte ele seria crucificado, e lá na cruz ele declarou, está tudo consumado, o que eu tinha para fazer eu já fiz, e aí ele entregou o seu Espírito, né? Então, mas ele disse antes, o Consolador virá, o Espírito Santo, outro Consolador, que também é Deus, né? Vocês não vão ficar sozinhos, e eu não vou estar mais presente fisicamente com vocês, mas o Consolador virá, né? E de fato veio, né? De fato, o Espírito Santo veio 40 dias após a ressurreição de Jesus, né? Ele também disse que ele iria ser entregue na mão dos líderes religiosos lá e que ele seria crucificado, mas também disse que ele ressuscitaria. Então, tudo isso aconteceu porque Jesus sempre falava a verdade, nunca usou de qualquer truque, de qualquer engano em relação àquilo que ele dizia, né? Isso, então, dava autoridade para ele, porque as pessoas podiam constatar, porque os escribas, que eles mencionam aqui, os fariseus, eles ensinavam o povo o que eles deviam fazer. Os escribas fizeram uma interpretação própria das leis de Deus no Velho Testamento, e eles acrescentaram uma porção de coisas que não tinha nada a ver com a revelação de Deus. E eles ensinavam, mas Jesus falou que eles não moviam nem um dedo para praticar o que eles ensinavam. Mas Jesus falava a verdade, porque ele é a verdade. Ele sempre foi sincero com os seus discípulos, com os apóstolos. Ele falou para eles que eles iriam passar por muitas dificuldades e sofrimentos. Muitas dificuldades. Veja, então, que Jesus não angariava seguidores, prometendo que tudo seria maravilhoso. Ele prometia, como promete até hoje, a sua presença, mas ele sempre fala a verdade para todos nós. Vocês vão ter sofrimentos, aflições, dificuldades, muitas dificuldades. Mas ele disse, vocês podem contar comigo. E quando o Consolador vier, ele vai estar dentro de vocês. Veja, então, que Jesus tinha autoridade, porque ele não mentia. Imagina se ele não falasse isso, e depois viessem as dificuldades, aí eles iriam dizer, poxa, mas ele nunca me falou que a gente teria problemas, que teríamos lutas, que seríamos perseguidos. Ele nunca disse isso para nós. Mas ele falou isto e ele viveu essa realidade. Ele viveu essa realidade. Então, falar a verdade é um dos valores do reino de Deus. E Jesus ensinava também os valores do reino de Deus. Lembrem que Jesus, quando veio e começou o seu ministério aqui na terra, ele disse, arrependam-se, porque o reino de Deus chegou. Arrependam-se, creiam em mim, eu creio no Evangelho, porque o reino de Deus chegou. E como o reino de Deus chegou, chegou também todos os valores do reino de Deus, os valores do reino, né?
Jesus, por exemplo, ensinou o que é preciso fazer, que decisão a pessoa precisa tomar para fazer parte do reino de Deus. Coisa, por exemplo, que o Nicodemos, que era um mestre, um professor de Bíblia, não sabia. E Jesus ensinou para ele que era preciso nascer de novo, nascer do Espírito, o nascimento de Deus. Então, ele estava ensinando às pessoas essas verdades. Ele ensinou também que os discípulos deveriam buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Busquem o reino de Deus, a direção de Deus. Busquem sempre os valores de Deus. E ele, por ensinar os valores do reino de Deus e falar a verdade, que era um dos valores, ele confrontou os religiosos com as verdades do Evangelho. Confrontou os escribas e os fariseus, né? Os sumos sacerdotes, e muitos outros, né? Então, ele teve muitos confrontos com esses religiosos, os escribas e fariseus. Os escribas, eles transformaram a lei de Deus nas suas próprias leis, e os fariseus eram aqueles que praticavam, né? Qualquer dia nós vamos estudar sobre isso, os ensinamentos dos escribas e dos fariseus, para ver como é que esses ensinos deles estavam bem distantes das verdades do Evangelho. Então, ele ensinou que para fazer parte do reino de Deus era necessário o abandono da religião como eles praticavam. Porque a questão não é ter uma religião, é ter um relacionamento pessoal com Deus por meio de Jesus Cristo. E Jesus, então, falava sobre esses valores. Ele, por exemplo, ensinou sobre dinheiro. Jesus falou muito sobre dinheiro, sobre as finanças. E ele disse, olha, não amem o dinheiro. Não é correto amar o dinheiro. Colocar o coração. E todos nós sabemos que o dinheiro ele tem a força de um Deus. Então Jesus falou, não ame. Não coloque o coração nas coisas terrenas aqui. Eu sei que vocês precisam de alimento, de casa para morar e tudo mais, mas jamais coloquem o coração no dinheiro. Não fiquem apegados ao dinheiro. E ele ensinou também que as pessoas deveriam ter um coração generoso em relação ao dinheiro. Eu tenho dito aqui, vou repetir, que a generosidade não é questão de ser rico ou pobre. A generosidade é uma questão do coração. E este é o ensino de Jesus, né? Ele observou que os ricos davam bastante dinheiro, mas observou também que a viúva pobre deu tudo que tinha, né? Ela foi 100% generosa. Então, é uma prática saudável, a generosidade, porque é um valor do reino de Deus, né? Ele ensinou também que eles deviam amar a Deus acima de todas as coisas. Amar a Deus em primeiro lugar, né? Que deveriam se dirigir a Deus como Pai. Veja que privilégio esse, a gente poder se dirigir a Deus como nosso Pai. Pai nosso que estás nos céus. Que esse Pai nosso foi transformado numa reza, mas não foi uma reza que Jesus ensinou. Ele ensinou que os discípulos tinham a liberdade de se dirigir ao Pai e de se dirigir em nome dele, né? Então, e ensinou também que eles deviam amar uns aos outros, que também é um valor do reino, né? Um valor do reino de Deus, amar uns aos outros. E outros valores mais, né? Então, ele disse que
O discípulo de Jesus não pode ser cobiçoso, nem orgulhoso, nem egoísta e nem prepotente, né? Os valores de Deus, eles sempre entram em choque com os valores do sistema que é dirigido e controlado pelo príncipe deste mundo. Não tem nenhuma semelhança. Jesus falou, aí vem o príncipe deste mundo, mas ele nada tem em mim, tem nada a ver. Então, o Jesus confrontava as pessoas com os valores do reino de Deus, que é totalmente assim, até hoje é assim, com os valores do sistema. Muito bem, então todo sistema que não está fundamentado integralmente na palavra de Deus, não é aprovado por Deus. Isso aqui é muito importante. Não pode pegar apenas parte da palavra de Deus e montar o seu sistema de doutrina. Cata um versículo aqui, outro lá, fora do contexto, né? E interpreta mal, né? Mas para ser um sistema que Deus aprova, ele tem que estar fundamentado integralmente na palavra de Deus, senão não há aprovação. Jesus advertiu que o próprio diabo ele se transforma em anjo de luz. Ele é enganador, ele é muito esperto. Essa figura do diabo, de chifrinho, casquinho, isso aí é coisa da Idade Média. O diabo ele é muito, muito astuto, ele sabe como enganar, ele sabe como trapacear. Mas criaram uma figura do diabo para todo mundo ter medo dele. Só que é bem diferente a realidade. Anjo de luz, tem aparência boa, fala bonito, ele tem um jeito macio de falar, mas ele é enganador. Então, cuidado. Muito bem. Jesus, então, ele pensava os pensamentos de Deus, falava a verdade, ensinava os valores de Deus e Jesus, ele vivia aquilo que ele pensava, aquilo que ele falava e aquilo que ele ensinava. Jesus praticava tudo. Não é como muita gente que fala, mas não pratica. Fala, mas não vive. Ensina os outros que devem fazer, mas não fazem. Jesus, então, ele era íntegro, honesto, confiável. Uma pessoa de caráter, ela deve ter integridade, honestidade, ser confiável, para começar. Porque se a pessoa não tiver essas qualidades, então é o que é o chamado de mau caráter, né? Então, a base do caráter é a integridade, a honestidade. Mas Jesus, além de ter todas essas qualidades, que eu chamo de qualidades básicas do caráter, Jesus tinha outras tantas qualidades. Ele era humilde, manso, bondoso, generoso, misericordioso e gracioso. Então, veja que Jesus, às vezes, como eu falei outro dia, a pessoa é honesta, mas ela não é bondosa, né? Ela é íntegra, mas ela não tem misericórdia. Ela não é generosa. Tem atitudes ruins. Jesus não. Jesus, ele vivia sem qualquer ostentação. Não tinha nenhuma ostentação, nenhum orgulho, né? Jesus dava atenção a todas as pessoas. É impressionante isso, né? Ele não ficou lá num pedestal, né, dizendo, eu sou o Filho de Deus, né? Ele abriu mão desse direito que ele tinha para viver como homem, né? E ele dava atenção. E nós temos muitos casos na Bíblia, que todos conhecem, de atenção que Jesus deu às pessoas.
Por exemplo, ele atendeu aquela viúva de Naim, né? Cujo filho havia morrido, e eles estavam indo para sepultar o garoto, o rapaz, né? O filho dela. E Jesus, no meio da multidão, ele atendeu essa mulher e ele ressuscitou o rapaz, né? Ele deu atenção para ela, uma atenção especial. Imagina a situação daquela mulher, o desespero que ela estava, levando o seu filho para ser sepultado, né? Todos nós sabemos o valor de um filho, né? Como é duro você perder um filho pela morte, né? Mas Jesus chega e ele dá atenção para aquela mulher. Imagina como que ela ficou, né? Porque Jesus falou: está aqui, o seu filho está de volta, né? Também Jesus curou muitos doentes, multidões, né? Curou de doenças físicas, emocionais e espirituais. Eu quero ler em Mateus capítulo 4, do versículo 21 ao 25. Passando adiante, aqui era o começo do ministério de Jesus, né? Passando adiante, viu outros 2 irmãos. O primeiro tinha sido Pedro, Simão, que ele acrescentou o nome de Pedro, e o André, né, seu irmão. Mas agora, ele passando adiante, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. O João é o que escreveu, o que eu falei sobre ele domingo passado, os evangelhos, né? E eles estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes, estavam trabalhando. E Jesus os chamou. Então eles, no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, o seguiram. Veja agora, percorria Jesus toda a Galileia. Vocês sabem que a Galileia, tem falado aqui, é a região norte da Palestina, né? Foi lá que Jesus, onde a família de Jesus morava, né? Nazaré da Galileia, né? Então, ele percorria toda a Galileia, ensinando nas sinagogas. Onde ele ia, tinha a sinagoga, e ele ensinava. O que ele fazia? Pregando o evangelho do reino e curando a toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Veja agora, e a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos e paralíticos. E o que ele fez? Ele os curou. Ele os curou. E da Galileia, depois da região vizinha, Decápolis, Jerusalém, que era lá no sul, a capital da Judéia, que era o chamado de estado, né? E da além do Jordão, numerosas multidões o seguiam. Então, de toda a Palestina, numerosas multidões, todos o seguiam. E Jesus curou muita gente. Por isso que João fala que ele João registra apenas, o Evangelho de João, apenas 7 milagres realizados por Jesus, e João usa a palavra, em lugar de milagre, a palavra sinal, né? Mas eram uns milagres. Mas ele disse, Jesus fez muito mais. Eu registrei esses, ele disse, para que vocês possam crer em Jesus. E crendo em Jesus, vocês possam ter vida em seu nome. Mas ele fez muito mais. E ele disse que não caberia nas bibliotecas, eu creio nas bibliotecas do mundo da época, todos os milagres que Jesus fez, se ele fosse descrever um por um. Então, eu queria dizer com isso, eu creio, é que Jesus fez muitos milagres. Muito bem, então, Jesus dava atenção a todos. Atenção a todos. Atendeu
a viúva, ressuscitando seu filho, atendeu as multidões, né? E nós encontramos entre os seus seguidores, que falamos sobre eles também outro dia, Nicodemos e José de Arimateia. E esses dois, eles faziam parte do Sinédrio, o corpo diretivo dos judeus que decidia as questões religiosas e políticas, formado por 71 anciãos chamados, e Nicodemos e José de Arimateia eram lá do Sinédrio, foi o Sinédrio que condenou Jesus, mas eles eram discípulos. Jesus não excluiu eles porque eles eram do Sinédrio. E eles estavam lá. E José de Arimateia era um homem muito rico, diz o texto, né? Mas eram discípulos de Jesus. Jesus não descarta ninguém, ele aceita todos, né? Todos, desde que a pessoa queira pertencer ao reino de Deus, ao reino dele, e queira nascer de novo. Então, veja que Jesus sempre tratou bem. Vimos o Nicodemos também, que era um homem rico, né? Odiado pelo povo, porque ele era cobrador de imposto, a pessoa que as pessoas não queriam ver na frente, tinha um ódio dele. Jesus mandou ele descer da árvore e recebeu este homem, ele foi salvo, né? Jesus tratava muito bem as criancinhas. Às vezes os discípulos não deixavam e Jesus tratava bem essas criancinhas. Deixai que elas venham a mim, porque dos tais é o reino de Deus. Jesus perdoou aquela mulher que seria apedrejada, porque estava sendo acusada que tinha praticado adultério, né? Então estava lá cheio de religiosos querendo apedrejá-la. E Jesus, então, falou: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra, né? E aí, um por um, foi jogando a pedra no chão, foi embora. E Jesus aconselhou aquela mulher: então agora você vai, mude de vida, né? Imagina a situação daquela mulher, né? Mas Jesus deu atenção para ela. Ele não abandonou. E no seu grupo de apóstolos, Jesus tinha um publicano, né? Publicano era igual o Zaqueu, né? Que era odiado, que era o Mateus, porque ele cobrava, o povo odiava o publicano, o cobrador de imposto, porque ele estava a serviço do inimigo, né? Mas Jesus chamou esse camarada também, né? Tinha um Simão chamado Zelote, né? Possivelmente ele tinha sido daquele grupo que não aceitava o domínio de Roma. Tanto é que os zelotes, eles fizeram uma rebelião contra o Império Romano no ano 66, 67, e aí o Império Romano, o general da época veio, acho que era o Tito, ele veio e cercou a capital, Jerusalém, um cerco de 3 anos, onde o povo sofreu muito, né? E acabou, então, com tudo ali, acabou com a cidade, com o templo, e o templo nunca mais foi reerguido, foi o final, né? E o Zelote era possivelmente, ele vinha desse grupo aí, né? É claro que transformado aí por Jesus, né? Ele tinha um Judas Iscariotes, né? Então veja que ele tinha um grupo, que não era um grupo assim, tudo de gente de bons antecedentes, né? Falei outro dia que Tiago e João receberam o apelido de filhos do trovão. E eles eram impetuosos, né? Mas Jesus falou: venham, vem que tem. Tomé, né? E Filipe eram também pessoas simples. O Filipe, depois de 3 anos, ele falou que não sabia quem era o pai, né? Eles não eram intelectuais, eram pessoas simples, né? Também muitos sacerdotes se converteram, né?
Jesus foi criticado, zombado, açoitado e pregado numa cruz, né? Interessante que Pilatos e Herodes, Pilatos era o rei da Judéia e Herodes da Galileia. Quando Pilatos soube que Herodes era da Galileia, ele mandou Jesus lá para ele julgar, né? Mas tanto um como o outro, eles não viram nenhum crime em Jesus, nada que merecesse qualquer condenação. Veja que eles foram sinceros, né? Mas eles foram obrigados pelo Sinédrio, o Pilatos, né? O Herodes caiu fora, porque era a legislação do Pilatos, né? E interessante é o testemunho da mulher do Herodes, né? Do Pilatos, aliás. Ela disse para o Pilatos: não se meta com este justo, não se envolva com isso. Chamou Jesus de justo. E eu até não sei se essa mulher não se converteu, né? Deus é quem sabe. O centurião encarregado da crucificação de Jesus, o centurião era o chefe de uma centúria, composta de 100 soldados. E o centurião encarregado, quando Jesus morreu na cruz, ele que estava ali chefiando tudo, ele disse: verdadeiramente este homem era filho de Deus. Né? Então, gente, Jesus cumpriu na época tudo que ele prometeu, e Jesus disse ainda outras coisas mais que ele vai cumprir. Vai cumprir. Está cumprindo, aliás. Ele disse que estaria conosco até a consumação dos séculos, e ele está. Ele está presente. Até o fechamento da presente era, nós confiamos nele, ele está vivo e está conosco. E ele falou também que ele viria uma segunda vez, retornaria. Ele não sabia quando, era da exclusividade do Pai, mas ele disse: eu vou voltar. Então, se ele é uma pessoa de palavra, honesto, íntegro, que nunca mentiu, dá para acreditar que ele vai voltar? Tá? Eu creio que sim. Não é um qualquer que está falando isso, né? Muitos já inventaram que a volta de Jesus e falaram que viria, então, tudo conversa fiada, né? Mas Jesus vai voltar. Ele disse... Perguntei o tempo ali para o Tiago, que eu quero fechar com 2 textos. E ele me autorizou. Tendo Jesus saído do templo, né, templo em Jerusalém, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo, como se Jesus não soubesse, né? Ele, porém, lhes disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. No Monte das Oliveiras, né, Jerusalém, depois Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os discípulos. Em particular, e lhe pediram: dize-nos quando acontecerão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. E eles respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras, rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Então aqui Jesus falou da situação presente lá, que seria a destruição do templo, né? Que não ficaria pedra sobre pedra, e realmente aconteceu no ano 70, né? Eles demoliram completamente. Dizem que quando eles colocaram fogo, começou a escorrer um caldo amarelo, né? E era o ouro que eles tinham escondido ali, porque o cerco durou 3 anos, né? E aí eles tiraram tudo para ficar com o ouro, acabar, né?
Muito bem, então, eu creio, Jesus não falou quando viria, mas a gente nota que cada vez mais o mundo está convulsionado, né? Cada vez mais, cada vez mais. Muito mais agora do que há 1000 anos atrás e muito mais do que há 2000 anos, né? Mas o fato é que Jesus virá, e o fato também é que ele falou que as coisas vão ficar complicadas, né? Terminando, quero ler Apocalipse 22, começando no versículo 12 até o 21. Eis que venho sem demora, isto é, venho em breve, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. E eu a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro testifico que se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. E aí ele termina, fechando assim todo o período da revelação, com esta frase: a graça do Senhor Jesus seja com todos. Então, gente, que Deus nos abençoe, que possamos continuar sendo fiéis à palavra de Deus. A palavra de Deus, ela foi nos deixada, e a palavra revelada de Deus, que nos orienta, que nos guia, para nos livrar do erro, do engano, dos ensinos falsos, dos falsos obreiros, dos falsos, né, que ensinam aquilo que não está da Bíblia, que pervertem a Bíblia, que pervertem. Por isso, nós temos que estar muito bem fundamentados na palavra de Deus. Antigamente, hoje acho que deve ter outro método, não sei se ainda tem. No tempo que eu trabalhava no banco, aqueles que faziam reconhecimento para ver se o dinheiro era falso ou verdadeiro, então eles conheciam muito bem o dinheiro verdadeiro. Se caísse uma nota ali que fosse falsa, eles iam passar o dedo ali e falar: essa aqui separa porque é falsa. Isso quer dizer o seguinte: se nós conhecermos bem a palavra de Deus, a verdade, quando bater uma mentira, algo que contradiz a Bíblia, nós vamos dizer: isso é falso. Esse dinheiro não vale. Porque nós temos o ouro puro, o dinheiro genuíno, usando essa ilustração. Nós temos o ouro puro, que é a palavra de Deus. E a Deus toda a honra, toda a glória e todo o louvor, agora e para todo sempre. Senhor Deus, querido Pai, obrigado pela Tua palavra, obrigado pelo corpo de Cristo, pela beleza que é o corpo de Cristo, Senhor. Porque o Senhor nos comprou com o sangue de Jesus, e nós a Ti pertencemos, e a Ti nós rendemos o nosso louvor, e pedimos que o Senhor nos ajude a colocar em prática aquilo que a Tua palavra nos ensina. Em nome de Jesus.
Amém. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de pasto inundas meu ser. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de pasto inundas meu ser. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de pasto inundas meu ser. Doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. É capaz de dar ao homem salvação. Que doce nome, o nome de Jesus. Uma boa semana, fiquem com Deus. Um grande beijo, até domingo que vem. Tchau!